Joia! It's me, Lion! E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Vamos seguir então nosso projeto sem perder tempo. Focus, 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 focus. Vamos lá. Então, criamos já a nossa estrutura do projeto, montamos nossa camada de domínio, entidade DTO criado, belezinha. Testamos algumas coisinhas aqui, né? Ó, nos nossos testes, tá? E agora a gente vai para nossa camada de infraestrutura. Vamos criar aqui o nosso contexto, tá? Vamos só renomear isso aqui, ó. Eu deixei no singular, vou deixar context, porque a gente pode ter vários contextos, tá? Então a nossa ideia inicial é criar um contexto. O documento vai ser um banco em memória, assim, vai ser uma lista. Depois a gente evolui ele para um MySQL, hein, tá? Ou SQL Server. Vamos ver o que a gente faz futuramente. Então a gente vai criar aqui, ó, adicionar um novo item. Vamos criar aqui, ó, na parte de código, uma interface, que eu vou chamar ela de... deixa eu ver se eu preciso da interface nesse caso. Sim. É uma interface chamada iContext. Tá bom? Boa! E aí vai ser nessa interface que a gente vai trabalhar. Nossa interface iContext. E ela vai fazer o seguinte. Ela vai permitir que a gente consiga acessar as informações da nossa entidade aqui. Do contexto aqui de cliente, tá? É cliente, né? Que a gente tá fazendo. Isso, beleza. Depois a gente pode melhorar isso daí, tá? Então, a princípio, nós vamos ter o nosso contexto aqui, que vai ter o nosso banco de dados em memória, tá? Local. E a gente vai acessar as informações a partir dessa interface. Muito bem. Então, a gente vai criar aqui, ó, alguns... Vamos criar aqui a nossa classe de contexto. Eu vou chamar ela de fake context, porque ela não é um banco mesmo de dados, não. Essa é a nossa fake context. E ela vai implementar essa interface aqui, tá? iContext. Boa, muito bem. E aí, como é que vai trabalhar nosso contexto aqui, ó? Basicamente, eu vou ter uma lista dos meus clientes. Só que para poder usar esse objeto aqui, ó, essa classe cliente, ela está em outro projeto. Então, igual da mesma forma que a gente viu como referenciar esse projeto de domínio aqui no projeto de teste, eu vou fazer para infra, tá? Vamos então referenciar ele, botão direito em dependências, adicionar uma referência de projeto e eu adiciono esse de domínio aqui. Clique em OK. Aí ele inclui aqui para mim, dependências, projetos, vai aparecer o de domínio. Então vamos lá. O que a gente vai ter nessa classe aqui, ó, do contexto? Vou aumentar um pouquinho, ficar mais fácil para visualizar. Teremos aqui, ó, uma lista privada de cliente, tá? Contraponto, adiciona referência e eu vou chamar aqui, ó, clientes, não, cliente 3.0, clientes. Isso, muito bom. E aí vai ser a partir dele que a gente vai poder acessar as informações do nosso repositório, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai criar um construtor. Se você nunca viu um construtor é uma espécie de método que ele serve para você poder inicializar as coisas na sua classe, tá? Eu coloquei entre aspas porque em .NET a gente fala construtor é um método, mas em Java construtor é um construtor e não é um método, embora o comportamento seja o mesmo. Beleza? Tá bom. Então o que a gente vai fazer nele? Ó? Eu vou criar um método chamado loadData que vai carregar os dados para mim. E ele não existe, tá? Então ele está falando que não tem no contexto, então eu digito contraponto e digito um enter que ele gera o método aqui pra gente. E nesse método faremos o seguinte. Primeira coisa, vamos instanciar essa lista. Eu vou dar um new aqui. New. E aí ele cria pra gente a lista. E aqui a gente vai criar alguns clientes, tá? Então eu vou criar uns 5 clientes só para exemplificar. Então a gente vai ter aqui, ó, cliente. E eu vou fazer um new aqui e instanciar esse objeto cliente. Vamos definir as propriedades dele. Então ele vai ter um ID aqui 1. Teremos o nome do João. Foi de Souza outra vez, né? Pode ser. A gente vai ter o CPF dele aqui também.
criar um CPF aqui qualquer, tá? São 11 dígitos, beleza. Criei meu objeto, então, um cliente, e aí eu adiciono ele na minha lista. Para adicionar na lista, eu tenho aqui o método add, adicionar, add. E eu passo esse cliente aqui. Então, criei a lista e montei meu cliente. Vou copiar todo esse trecho aqui, porque a gente vai criar mais clientes e eu vou usar o mesmo objeto, tá? Eu só não posso repetir, criar ele de novo, porque ele já foi criado uma vez. Então, a gente só remove essa declaração e a gente só vai instanciar novamente esse new cliente aqui. Então, vai ser o nosso cliente 2, vai ser o José dos Santos. Beleza. Vamos criar um CPF aqui, 11 dígitos. E eu adiciono aqui também. Tá bom? E agora esse bloquinho aqui, ó, eu vou copiar e vou criar mais meu cliente 3. Vai ser o Antônio Alves. Vou criar um CPF aqui. Beleza. Vou criar um cliente 4. Pode inventar os nomes aí pro seu cliente, tá? Tem pessoal que inventa os nomes tão bonitos, né? O Xerox, lembra do Xerox? Xerox Fotocópia Silva, né? Minha turma aqui, Silva. Vou criar aqui mais um CPF. Tá bom? Já mais um. Agora, ó, então temos cliente 1, 2, 3, 4. Vamos aqui, ó. Dá o ID para 5. E enfim. Vamos criar aqui o Michael. Michael Jackson. Forte. Inventei agora esse nome, tá? Inventei um CPF qualquer aqui. E aqui a gente tem então criado nosso contexto, tá? Um espaço aqui para tirar esse espaço todo. Então esse método aqui, loading, ele vai ser responsável por carregar os dados para a gente nessa lista aqui, ó. E a partir dessa lista a gente disponibiliza os dados para os nossos repositórios, tá? Muito bom. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar aqui, ó, na nossa interface. iContext. Então ela vai fazer assim, ó. A gente vai criar alguns métodos para poder fazer essas pesquisas e o acesso aos dados aqui da nossa lista, tá? Então, primeira coisa, a gente vai fazer uma listagem de cliente. E aqui ele não entende o cliente, tá? Porque ele está num outro namespace. Então, a gente faz um Ctrl ponto para ele entender e adiciona essa referência aqui com using. Então, vamos chamar aqui de get clientes. Então, esse é o contrato que precisa retornar um cliente. E aqui a gente vai ter um get cliente. A pessoa informa o ID. E a gente retorna um cliente. Tá? Essas duas pesquisas. Vamos ter também aqui, ó. Vai aparecer um método void para fazer atualização de cliente. Date cliente. Poderia chamar o cliente de customer, né? Para ficar mais bonitinho tudo em inglês, mas ok. Vocês entenderam a ideia. Então aqui eu vou passar um objeto cliente para fazer essa atualização. Então estou definindo minha interface do contexto, tá? E são dois métodos de pesquisa, um lista e o outro pesquisa pelo ID. Um segundo atualiza. Vai ter um que cadastra também, né? Então eu posso chamar de add, create, save. Vou chamar aqui de... Pode ser create, tá? Vou fazer assim, eu vou usar a nomenclatura nessa camada do contexto que a gente usa para o CRUD, né? São as operações de create, update. A gente tem, então vamos deixar na ordem aqui, tá? Create, update. A gente tem o delete também, né? Delete, só que é um cliente, né? E a gente passa o ID do cliente aqui para fazer a exclusão. E aí falta a leitura, né? Vou fazer aqui. Então vou chamar um de read.
read cliente, e aqui também vai ser read cliente, só que esse tem o parâmetro, tá? Então, C, R, U, D, o nosso CRUD, as principais operações que a gente precisa implementar. Beleza? Então é isso. Então, uma vez que eu defini todos os métodos aqui, todos os meus contratos da minha context, a gente vai voltar aqui ó, na fake context e você vai ver que ela vai estar dando erro. Porque ele vai falar ó, que a gente não implementou nenhum desses membros, desses métodos. Então, se a gente clicar aqui, ó, nessa interface de aquelas teclinhas lá, Ctrl ponto, ele vai oferecer essa opção, implementar interface ou interface. Dito Enter, que ele cria para você ó, todas as interfaces já aqui. Ó. Cria o cliente, delete cliente, leitura do cliente, atualização, tá? Beleza, ele só... Não, tá certo. O delete? O delete ele deixou lá em cima, né? Tá. Tá, vamos deixar o delete aqui embaixo só para ele deixar a palavrinha CRUD. Tá, pra gente. Então, a gente vai criar essas operações agora do contexto, tá? Para poder acessar as informações aqui e manipular, tá? Da nossa lista. Então, primeira coisa, a gente vai criar um cliente, tá? Então, para criar um cliente, basicamente vai te pegar essa lista de clientes. Eu adiciono aqui nosso cliente. Facinho. Tá pronto. Depois a gente tem a nossa leitura de cliente aqui, ó. Read cliente. Então, nós vamos basicamente retornar nossa lista de clientes, que aqui é underscore clientes. Eu vou listar esse cara aqui, ó. Eu vou incluir aqui, ó, esse método toList, que é do link. Ele não vai entender a princípio, então eu dito Ctrl ponto e adiciono a referência, ó, using system link. Dito Enter, ele vai entender. Então, estou pegando essa lista, transformando em lista, embora já seja uma lista, porque eu vou dar isso aqui, ó. Eu quero ordenar por, e eu vou passar aqui um parâmetro. E eu vou definir um campo para ele ordenar. Eu quero que ele ordene pelo ID pra gente, tá? Então, basicamente é isso que eu faço na lista. Retorna a lista ordenada. Depois a gente tem aqui o da pesquisa, né? A pesquisa, a gente vai fazer assim, ó. Vai ter nossa lista de clientes. Eu vou fazer uma pesquisa usando esse first. Eu tenho duas opções, first ou first or default. Qual que é a diferença entre eles? Se você usar o first, ele pesquisa para você, tá? Vou montar a estrutura dele aqui, ó. A gente cria um parâmetro, pode ser qualquer nome, tá? Eu uso P, geralmente eu uso P por causa de parameters, mas pode ser qualquer outra coisa, tá? Então a gente define aqui a regrinha. Eu quero que o P seja igual, equals, ao meu ID. Isso daqui eu vou guardar em um objeto. Você vai ver que ele vai retornar um cliente. Então eu vou ter aqui o meu cliente, eu posso chamar ele de result, por exemplo. Então, eu posso usar assim esse equals, fica legal desse jeito, mas eu poderia também fazer assim. Ele tenha o cliente ID igual, só que eu uso dois iguais, tá? Igual, ID. Mesma coisa, também funciona. Desse jeito aqui fica mais chique, mais bonito. Então, vamos deixar o equals mesmo, tá? E aí, por fim, eu retorno esse resultado, tá? Esse result. Considerações. O problema de usar o first é se você não tiver o cliente, informou um ID, ele não existe, aqui ele vai dar um erro. Na verdade, vai lançar uma exceção dizendo que o cliente que não tem nenhum objeto com esse ID. Então você pode usar o first, mas ele pode dar esse probleminha. Ou então você usa esse aqui, ó, first or default. Por quê? Eu vou deixar ele na linha de baixo aqui, tá? Usando o first or default, o que ele faz? Ele pesquisa e retorna para você o cliente que ele encontrar que tem um ID, mas se ele não achar, ele vai retornar o valor default desse objeto. Então ele retorna um null, por exemplo, e aí ele não lança essa exceção. Então por isso que essa opção é melhor, uma boa pedida para você utilizar, tá? Então a gente pode usar ela, posso deixar na mesma linha, ou eu posso deixar assim também. Quando você tem várias opções para combinar com a sua lista, igual aqui eu tenho order by to list, então a gente quebra em linhas, poderia ficar assim também, tá? E por fim eu retorno. Eu gosto de usar assim, ó, quebrando a instrução em duas linhas, porque quando eu vou debugar fica fácil para ver o valor que ele está retornando daqui antes dele retornar, tá? Mas é só por causa disso, quando você precisa fazer alguma análise, assim fica mais fácil.
Você também pode, ao invés de criar o objeto e retornar, já fazer assim. Ó. Você retorna o valor direto. Ó. Return. E aí você já vai retornar o que ele retornar da pesquisa aqui. Só que aí se você for debugar, você não consegue ver qual é esse valor aqui. Aí você vai ter que ir na outra camada de cima para validar. Mas geralmente o pessoal usa assim, uma linha só, tá? Já pesquisa e retorna ao mesmo tempo. Para fins didáticos, vamos deixar assim, ó, fica mais fácil para a gente entender. Se a gente pegar algum problema, algum erro, é mais fácil para poder validar, tá? Beleza, fizemos o create, fizemos os dois reads. Fazer o updating. O update vai funcionar do seguinte jeito. Nós vamos usar o read para pesquisar um cliente. E a gente vai passar aqui, ó, o ID do cliente. Tá legal? E ele vai retornar para a gente um objeto aqui. Objeto de pesquisa, objeto pesquisado. Pode ser o nome que você quiser dar para ele. E aí a gente vai remover ele da lista. Então, esse cliente, eu vou ter um método que chama remove. Eu removo esse objeto da minha lista. E aí depois vou pegar esse objeto. Eu vou instanciar ele novamente. Vou assumir os valores. O nome. Então, eu estou recebendo aqui do meu update aqui, tá? Então vou pegar o nome aqui dele. E também vou pegar o CPF. Opa, nome não. Cliente CPF. Eu poderia passar também o ID aqui para ele. Só que, ó, se ele encontrou o objeto aqui, então ele já tem esse ID, né? Então, se ele encontrou, já tem. Poderia até colocar uma validação. Mas para simplificar, vou colocar o ID aqui também. Tudo daquele objeto lá de cima, né? Cliente ID. Faltou aqui o ponto. Legal. Faltou a vírgula. E mais... depois que eu montei esse objeto, eu incluo ele na lista, né? Então, meu cliente recebe a lista novamente. Eu adiciono aqui o objeto pesquisa. Eu posso colocar algumas validações aqui. Por exemplo, ó, ele informou, digamos que a pessoa queira só atualizar o nome. Então, ela passou o ID e o nome, mas ele não colocou nada no CPF. Do jeito que está aqui, ele vai limpar o valor do CPF, né? Então, para não fazer isso, eu posso até validar antes, ó. Então, eu posso verificar, ó, se o objeto cliente está passando o valor do CPF. Se esse CPF estiver vazio, ó, e a gente tem aqui, ó, no nosso string, tem nos métodos, ele valida se uma variável está, deixa eu lembrar aqui, ó, se ela for nula, is null or empty. E eu passo o valor. Então ele analisa. Se o CPF for vazio ou nulo, eu faço alguma coisa, tá? Então, no caso, eu vou fazer ao contrário. Eu coloco uma negação. Então, ele vai dizer para mim, ó, se o CPF não for nem vazio nem nulo, então tem dados lá. Então, isso aqui é um if, a gente chama de circuit break, né? Ó. Eu resolvo numa linha só. Então, ele pega esse valor. Caso contrário, eu uso dois pontos, eu vou pegar o valor que eu tinha antes nesse objeto, tá? No objeto de pesquisa. Então, meu objeto pesquisa recebe o próprio CPF aqui. Tá? Vou diminuir um pouquinho para ficar mais fácil a visualização. Mas é isso daqui que ele faz, tá? Só estou validando antes. E a gente pode fazer a mesma coisa para o nome. Se ele passar o nome, às vezes a pessoa quer só atualizar o CPF e ela não passou o nome. Para não perder essa informação, caso ela já exista, a gente valida também. Ó. Então, meu string is null ou empty. E vai ser o nome que eu vou avaliar. Se esse valor não for, então eu preciso da exclamação, tá? Se ele não for vazio ou nulo, então ele vai receber o valor do nome. Caso contrário, se não, mantenha o que estava, seja nulo ou preenchido, pega o que tinha lá para não perder, né? Opa, faltou o ponto nome. Já o ID já vem preenchendo mesmo, desse jeito eu garanto que eu vou ter a informação aqui se ela já existir, tá? Muito bem, depois adiciono e está pronta a parte de atualização. Falta agora o delete, né? Exclusão. Então, vamos fazer ele agora. O delete vai ser assim, ó. Eu vou usar o read, fazer a pesquisa. Passo o ID. Então ele vai nessa própria função aqui, ó. Read cliente, tá?
Então ele pesquisa o cliente. Encontrou o cliente, a gente vai ter aqui o nosso objeto. Cliente. E eu valido, ó, se esse cliente não for nulo, então, aí eu posso usar o if aqui, ó, e eu vou remover ele da lista. Então eu tenho clientes.remove. E ele arranca ele da lista pra gente, tá? Como eu tenho apenas uma instrução dentro desse if, eu não preciso da chave, tá? Ele é opcional. Posso manter assim. Ele entende. Então aqui eu pesquiso o dado, encontrei, removo da minha lista. E com isso a gente montou as operações crudas do nosso contexto, tá? Então estão todas aqui. E isso aqui está na nossa camada de infraestrutura. Belezinha? Show de bola. Muito bem. A gente pode testar isso aqui para ver o contexto funcionando. Só que o vídeo a gente já ficou configurando, criando as coisas. Para o vídeo não ficar muito grande, a gente faz isso no próximo, tá? A gente valida então essa implementação do nosso contexto. Então, camada, nossa infraestrutura, a parte do contexto está pronta e a gente testa no próximo vídeo. Beleza? Então, até mais. Fui. Tchau, tchau.